confusão, nestas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ter solução. Desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Teu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi. Ser feliz, ó, ser tão feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser tão feliz, feliz. Lá na prisão um ruído surge, tu já o ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus te esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura, te abraça e diz com amor: ser feliz, ó, ser tão feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser tão feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver, a vitória no entanto terás. Sabe por quê? Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Ó, ser tão feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser tão feliz, feliz. Ó, ser tão feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser tão feliz, feliz. Não há enfermidade ou luta que te possa de Deus afastar. Ser feliz com Jesus. Amém. Provérbios capítulo 1, verso 7 diz: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar ao Senhor? Senhor, fica conosco, abençoe, que a Tua palavra fale ao nosso coração, que o Senhor esteja
trazendo a cura àqueles que estão enfermos, aqueles que pegaram o coronavírus, que a tua graça, misericórdia, o teu poder esteja com eles, sustentando também os médicos, abençoando os enfermeiros, os medicamentos, que haja todo o apoio espiritual, psicológico, e que o Senhor esteja sustentando e abençoando a vida de cada um. Aqueles que estão se protegendo também para não pegarem esta enfermidade, que o Senhor esteja livrando as famílias de nossa igreja, nossos amigos, os conhecidos, de todo mal e de toda enfermidade. Aqueles que estão desempregados, que a tua graça os acompanhe, que brevemente tenham emprego e condição da sua subsistência. Aqueles que estão sob ameaça de demissão, que o Senhor os livre de tudo isso. Aqueles que estão sem receber, que o Senhor ajude-os, também usando a igreja para auxiliá-los, que o Senhor esteja supervisionando, abençoando e sustentando a vida de cada um de nós. Nos abençoe, é a oração que te faço em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, este mês de maio é considerado o mês da família, o mês das mães e o mês das noivas. Todas estas comemorações, o que vem em nossa mente é a ideia de família. A palavra família é uma bela palavra, nos recorda segurança, nos recorda amor, carinho, aconchego. A palavra família traz em si uma gama de significados de amor, de unidade, de companheirismo. É por esse motivo que o apóstolo Paulo, quando vai falar da relação que os crentes têm entre si, também usa a ideia da família. Em Gálatas capítulo 6, verso 10, o apóstolo enfatiza que nós somos da família da fé. Então, tanto a família de sangue como a família da fé deve dar garantias aos seus membros de proteção, de amor, de cuidado, de zelo, de acompanhamento, de oração, unidade. Família da fé e família de sangue sempre lembra a ideia de proteção e também a ideia de amor. Aqui nós já observamos algo muito importante para nós refletirmos. A família é dom de Deus e nós devemos ser gratos a Deus por pertencermos a uma família de sangue e também os cristãos a pertencerem a uma família da fé. Irmãos, nós devemos ser gratos a Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 15, fala da gratidão, um sentimento que cada cristão deve ter diante de Deus. É bom nós recordarmos os muitos benefícios que Deus tem derramado sobre cada um de nós. Possuímos bênçãos na alma, possuímos bênçãos no corpo, possuímos bens internos ou externos, naturais ou sobrenaturais. Tudo é benefício de Deus e proclamam a misericórdia de Deus por cada um de nós. De Deus vêm todos os bens e o nosso coração deve ser grato a esse Deus que nos abençoa. Então, Deus nos faz observar o seu carinho, o seu amor, a sua misericórdia, o seu cuidado, derramando sobre nós graça, derramando sobre nós misericórdia. E uma delas é a família. A família é dom de Deus, a família é presente de Deus. Então eu peço que cada irmão, cada irmã, ore pelos seus familiares, mesmo sabendo que eles não são perfeitos. Às vezes há problema, às vezes há dificuldade, às vezes há ciúme, às vezes há briga, às vezes há intriga. Tantas dificuldades, a família não é perfeita. Os membros da família não são perfeitos, são também pecadores. Muitas vezes nos assustam, muitas vezes agem de má fé. Cada um de nós temos as nossas falhas, mas mesmo sabendo que os seus familiares não são perfeitos, agradeça a Deus por todos eles. De Deus procede todas as coisas, ele deve ser louvado. Então os pais,
as mães têm grande responsabilidade diante de Deus, amar os seus filhos e educá-los no temor do Senhor. Vocês têm que ser maduros para serem a firmeza, para gerarem nos filhos de vocês um modelo firme, forte, que eles podem seguir. O comportamento de vocês, pais, tem que ser de cristão amadurecido. Os filhos devem olhar para vocês e falar: eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser modelo, como eles são amadurecidos no dia a dia. E dentro deste amor pelos filhos está a responsabilidade de agradecer pela existência deles. Irmãos, há pais que só reclamam dos filhos. Em vez de ficar reclamando dos filhos, alguns são desobedientes, alguns são mais agitados, alguns dão dor de cabeça, mas em vez de ficar reclamando deles, ore a Deus pela conversão deles. Ore a Deus para que eles amadureçam. Em outras palavras, pais, agradeçam a Deus pelos filhos que vocês possuem. E os filhos? Que responsabilidade têm diante de Deus? Filhos, também honrem, respeitem e agradeçam a Deus pela existência de seus pais. Obedeçam a cada um deles. Um dos modos que os filhos têm para honrar os pais é obedecer e também agradecer a Deus pelos pais que têm. Pais também não perfeitos, mas o melhor que Deus tinha para vocês, filhos. Há filhos que só respondem os pais, há filhos que tratam mal os pais, há filhos que querem ver os pais longe. Contra isso, eu peço, é necessário que sejamos gratos a Deus, porque os pais são presentes de Deus para cada um de nós. O texto de Provérbios 1:7, que nós lemos agora há pouco, afirma: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Um texto muito conhecido, mas nem sempre muito praticado nos lares, inclusive da igreja. Estes versos, ou este verso de Provérbios 1:7, tem uma expressão que as famílias precisam voltar a praticar, a ter a teoria e a prática no coração e na conduta, no viver. É a expressão o temor do Senhor. É sobre ela que eu vou explicar nesta noite. Na Escritura não é uma ideia fechada. Temor do Senhor vai para um lado, não é uma ideia aberta, sem unidade. O temor do Senhor vai para um lado, temor vai para um lado e Senhor vai para o outro. Não. O temor do Senhor, na Escritura Sagrada, é uma expressão que não deve ser estudada de forma isolada. O temor do Senhor é uma expressão única que deve ser estudada de uma maneira muito particular, muito amorosa, o temor do Senhor. Na Escritura, esta expressão não deve ser estudada de forma isolada e ela vai envolver aspectos, olha que interessante, o temor do Senhor possui aspectos racionais e não racionais. O seu aspecto racional envolve uma revelação objetiva que pode ser ensinada, educada, assimilada, envolve o processo de educação. Por exemplo, onde que está isso na Bíblia? Davi, no Salmo 34, verso 11, diz: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Olha só, Davi diz, o temor do Senhor deve ser ensinado. Em outras palavras, a expressão o temor do Senhor envolve uma racionalidade no sentido de conceitos, explicações, conteúdos que devem ser ensinados. Então, no Salmo 34:11, Davi vai dizer: eu vou ensinar o temor do Senhor. Temor do Senhor, razão, conteúdo que deve ser ensinado, aprendido, assimilado e, é claro, também praticado.
Um outro salmo de Davi também nos dá uma ideia interessante desse princípio racional, esse aspecto racional da expressão temor do Senhor. Salmo de número 19, versos 7 e o verso de número 9. No verso 7, Davi fala: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. No verso 9, Davi enfatiza: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Olha que interessante. No verso 7 do Salmo 19, Davi começa falando sobre o quê? A lei do Senhor. Depois, no verso 9, Davi fala o temor do Senhor. O que isso significa? Para Davi, a lei do Senhor é sinônimo de temor do Senhor. Aquele que tem o temor do Senhor aprende a lei do Senhor, pratica a lei do Senhor. Então, o temor do Senhor trata-se de um padrão de conduta que pode ser conhecido pelas pessoas. Que padrão é esse? Ora, é a revelação de Deus na Escritura Sagrada. A mensagem que os autores sacros, Moisés, Josué, Davi, Salomão, os profetas, os apóstolos, pessoas ligadas aos apóstolos, por exemplo, Lucas, que escreve o seu evangelho, todo este conteúdo é também denominado de temor do Senhor. Então a expressão temor do Senhor indica algo racional que pode ser ensinado, que pode ser assimilado, uma conduta que deve ser cumprida pelo povo de Deus. No Antigo Testamento, o temor do Senhor descreve a religião subjetiva, característica do Antigo Testamento, indicando a disposição interna de todo israelita piedoso em relação à lei de Deus. O temor do Senhor, saber obedecer à lei do Senhor. Mas o temor do Senhor também tem um aspecto não racional, porque ele se embasa em algumas emoções. É um aspecto emocional da expressão o temor do Senhor. Que emoções são essas? O primeiro está bem implícito, temor. Mas a expressão temor do Senhor também envolve a emoção do amor e a emoção da confiança. Percebam que eu usei ao lado duas expressões que muitas vezes colocamos de forma bem diferente, bem longe uma da outra. Amor e temor. Eu coloquei lado a lado. Temor do Senhor envolve temor e envolve também amor. Isso significa que o temor do Senhor deve ser distinguido daquela preocupação angustiosa acompanhada pelo terror. Ao contrário, o verdadeiro israelita piedoso que temia a Deus não era dominado por uma ansiedade temerosa, nem por qualquer tipo de terror servil. Em outras palavras, o temor do Senhor não era medo. Não é ter medo de Deus, embora o elemento medo esteja presente também. Porque se nós não tivermos um certo medo de Deus, pelo seu poder, pela sua santidade, pelo que Ele é, nós vamos perder muito respeito. Então, o temor do Senhor não é ter medo de Deus, embora o elemento medo se faça presente. Não um medo de desespero, um terror da parte de Deus, mas a expressão temor do Senhor indica que temos fé, temos esperança, temos confiança e temos também amor. Isso é muito claro no livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Ali, de forma bem interessante, Moisés considera amor ao Senhor como sinônimo de temor do Senhor. Isso é muito interessante. Lá em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 10, verso de número 12, lemos: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti?
não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma? Moisés vai descrever amor ao Senhor como sinônimo de temor do Senhor. Então, o que é temer a Deus? É respeitá-lo, é amá-lo, é obedecê-lo. Temor do Senhor envolve algo racional, conteúdo, ensino, conduta, aprendizado, e também um elemento emocional, fé, esperança, confiança, medo, temor, sem ter a ideia do terror. Aqui surge uma pergunta: por que o povo deve temer a Deus? O motivo é que o temor do Senhor nos coloca em nosso lugar. O temor do Senhor te coloca no teu lugar, me coloca no meu lugar, e nós aprendemos a reconhecer quem Deus é. O temor do Senhor pode ter uma ilustração para compará-lo. Pense num ser humano que sai ao meio-dia de sua casa, céu aberto, sol quente, e ele olha primeiro para baixo, e o seu olho vendo tudo tranquilamente. Depois ele olha para o seu horizonte, e lá ele também vê as coisas de um modo bem agradável, uma perspicácia de visão muito boa. Mas pense comigo que este homem que está caminhando, de repente para, e aí ele olha para o céu, e o seu olhar se encontra com o sol. A partir daquele momento, aquele ser humano vai se colocar no seu lugar, vai ter que fechar os olhos e vai perceber que a sua visão não é tão boa assim. Porque quando há um astro poderoso, forte, com calor, com luz, que vem até a Terra, quando o olho vai ao encontro, o olho já não é tão poderoso, já não consegue ver. Então o olho tem que fechar, tem que parar, porque se continuar andando pode esbarrar em alguma coisa. O homem piedoso, essa ilustração o qualifica muito bem, quando nós aplicamos essa ilustração em relação nós e Deus, nós e Deus. Em outras palavras, quando nós olhamos para nós, quando nós olhamos para a falha dos outros, e a nossa cultura é mestra para fazer isso, nós perdemos a ideia de olhar para o alto, para ver o modelo de Deus, e você e eu somos tendenciosos a nos comparar com os outros. Então nós pensamos, eu estou errado, mas o outro também está. Então eu vou, já que o outro é, por que eu não posso ser? A gente vai se comparando sempre com os outros. Só que quando você para de olhar só porque está ao seu redor e começa a olhar para o alto, aí você começa a ficar ofuscado. Porque a santidade de Deus te lembra que você é falho, pecador, e se não se arrepender, igual aos outros pecadores, uma massa decaída, vão todos para o inferno, porque o céu é local de crente redimido. O céu é local do povo de Deus que está firme na presença do Senhor. No céu não entra pecado. E essa ilustração, então, do ser humano quando olha para cima, para Deus, é interessante para entendermos a expressão bíblica, o temor do Senhor. É com essa ilustração que nós entendemos o horror e o espanto que muitos homens e mulheres do Antigo Testamento tiveram quando sentiram a presença de Deus. Tiveram medo de ser aniquilados, porque Deus é santo. E eles eram pecadores. Isto quer dizer que o ser humano nunca é afetado pela pequenez da sua humanidade, a não ser que se compare à majestade de Deus. Se compare com Deus e veja se você não se coloca no seu lugar. É isso que ocorreu, por exemplo, 2 exemplos que citarei. Um deles é Manoá e a sua esposa. São os pais de Sansão. Quando o anjo do Senhor vai até eles e anuncia que terá um filho, lá em Juízes capítulo 13, verso de número 22, Manoá diz à sua esposa: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Sentiram o aspecto pequeno da presença de Deus e já falaram: morreremos, porque vimos a Deus.
Quem não se recorda também do profeta Isaías? No capítulo 6 de Isaías, versos 1 e 5, lemos: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. Agora o verso de número 5. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías contempla em uma visão um aspecto da glória de Deus, da presença de Deus, e ele já se desespera e diz: Ai de mim, estou perdido, sou um homem pecador, lábios impuros, e eu vi, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías não morreu, Manoá e sua esposa não morreram, mas eles tiveram temor de observar a presença de Deus no seu dia a dia. Irmãos, toda essa mensagem é séria e precisa tocar em nosso coração. Falar da Bíblia é muito bom, muito gostoso, mas sempre há necessidade de concluir aplicando a palavra ao nosso coração. Então eu concluo com 3 observações para as famílias de nossa Igreja Presbiteriana 9 de Abril e as demais famílias que nos acompanham. 3 aplicações de tudo isso que eu acabei de explicar. Em primeiro lugar, é notório que muitas famílias modernas se esqueceram do temor do Senhor. Muitos pais não educam seus filhos nos caminhos do Senhor. Muitos filhos desobedecem, tratam mal os seus pais. Há práticas não cristãs dentro das famílias da igreja. Irmãos, Deus está vendo todas estas situações e Deus vai punir todos aqueles familiares que não se arrependem e não deixam os erros, os vícios diante de Deus. Se a sua família não vive nos preceitos de Deus, meu caro irmão, minha cara irmã, ainda há tempo de se arrepender. Ainda há tempo de confessar os seus erros e de deixá-los. Viva no temor do Senhor e faça com que a sua família viva do mesmo modo, temendo ao Senhor, respeitando ao Senhor. Não permita que o pecado escravize a sua família. Viva no temor do Senhor. Expulse aquelas práticas que não agradam a Deus do seu meio familiar. Faça enquanto ainda há tempo. Em segundo lugar, que nossas famílias vivam a alegria que o temor do Senhor concede. Servir a Deus é muito bom, gera esperança, alegria, confiança. Possuir o temor de Deus no coração é muito importante. Não tem nada melhor do que na hora de dormir e dormir com a cabeça no travesseiro bem tranquila, bem aliviada, de que todas as tarefas do dia foram cumpridas. Na vida espiritual é a mesma coisa. Não tem nada melhor do que você ir dormir, colocar a sua cabeça no travesseiro, aliviada, porque você foi um cristão fiel, foi um homem ou uma mulher que viveram no temor do Senhor, que cumpriram a tarefa do ser cristão, que glorificaram, obedeceram, santificaram a Deus através das suas vidas. Então eu faço a pergunta: como está a sua consciência diante de Deus? Está com a consciência limpa? Está com a consciência suja? Qualquer que seja a sua resposta, confesse a Deus os seus pecados. Se coloque à disposição de servir ao Senhor com alegria. A norma para uma vida espiritual bem-sucedida é ter o temor do Senhor no coração. Então tenha e leve os seus familiares a sentirem a mesma alegria de temer ao Senhor. Em terceiro e último lugar, ensinemos nossa família a servir ao Senhor. Irmãos, o ensino no lar é responsabilidade dos mais experientes em idade. Pais, vocês têm ensinado seus filhos no temor do Senhor? Têm dado bom exemplo para eles?
Eu já conversei com alguns filhos que me assustam, porque vão citar o exemplo negativo dos pais. Olha como é que os pais influenciam. E aí vão dizer, eu sou assim por causa do pai, sou assim por causa da mãe. A primeira coisa que eu tento em resposta a esses filhos é dizer, não, pode parar. Tudo bem que o pai e a mãe influenciam, mas você como um cidadão consciente, você pode agora, já maiorzinho, com a mente mais sadia, falar, olha, meu pai seguiu por esse rumo, eu não quero ir por ele, agora eu vou tomar um outro rumo. Então não é desculpa para os filhos, porque os pais pecaram, agora os filhos também vão se entregar ao erro. Não é assim que funciona. Mas, por outro lado, pais, vocês influenciam a conduta dos filhos. Então, muito do que os filhos fazem errados é porque vocês ensinaram. Claro que muita coisa se aprende na rua também, mas muitas coisas, costume de casa, vai à praça. Os filhos aprenderam com os pais e aí eles continuam a reproduzir. Aí, ouvindo isso, você diz, pronto, estou perdido, estou no inferno, estou condenado, vivi uma vida que não agradou a Deus. E agora? Irmãos, sempre há tempo de arrependimento. As consequências temporais do pecado ficam, mas o perdão eterno de Deus pode vir. Basta que você se arrependa, basta que você peça perdão a Deus, basta que você diga, olha, agora eu vou consertar o que eu fiz, nem que seja orando, intercedendo e aconselhando os filhos a mudarem algo que já foi feito, mas se coloque à disposição do Senhor. Tenha o temor do Senhor no seu coração. Nessa época de pandemia, há muita incerteza. Precisamos de nos agarrar a algo que retire de nós o desespero e não permita que a depressão, desilusão, tome conta de nós. O que é este algo? A fé. Tenha fé em Deus, tenha temor no Senhor, ensine a família que no temor do Senhor há alegria, firmeza, convicção. Então, nesta época, que nós peçamos a Deus, Senhor, nos livre do mal. Se você, por acaso, pegou essa enfermidade, continue confiando em Deus, obedeça os médicos, tome os medicamentos, faça a quarentena, faça o que é necessário, continue confiando em Deus, que Ele é o médico dos médicos. Se você não pegou a enfermidade, da mesma forma, ore, confie e peça a Deus o livramento para você e também para os seus familiares. Ou seja, de qualquer jeito, precisamos ter o temor do Senhor no coração, enfermos ou não. Deus está aí e Ele nos dá esperança. Façamos a nossa parte como lar de família cristã. Oremos, protegendo a nossa família e também seguindo as orientações das autoridades. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que você a partir de agora mude e tenha o temor do Senhor no seu coração. É alegria, fé, esperança e respeito. Um certo medo, mas respeitoso por Deus e também pela sua palavra. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.